Então, fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí a respeito do globalismo, essa palavrinha mágica aí que aparece com frequência em declarações políticas, tá? E que entender ela é essencial para a gente compreender vários tipos de posicionamento no Brasil e no mundo, né, a respeito das relações internacionais, tá? Então, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, que isso vai ajudar o canal a crescer. Beleza? Também podem deixar aí os comentários de vocês, que isso aí ajuda bastante no engajamento, né? E também em promover o debate. Então a palavra globalismo, ela com frequência ela aparece no vocabulário, especialmente de alguns políticos da chamada extrema-direita, né? O pessoal que contesta aí as organizações, os organismos internacionais, tá? Então, em geral, o que significa essa palavra, tá? Ela geralmente está associada a uma ideia de governo mundial, né? Da existência de algum tipo de esfera de poder que transcende as nações, tá? Porque como é que funciona o sistema internacional? A princípio ele é anárquico, né? Porque nós conseguimos ter uma estrutura de governo muito bem definida em âmbito municipal, né? Nós elegemos prefeitos, vereadores, no plano estadual, né? Ou nas províncias, em outros países também, né? Tem os seus governos, o seu parlamento, e assim como na União, né? Isso em estados federativos, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina ou da Rússia, por exemplo, né? Então a gente vai ter essas esferas de governo aí, desde o municipal, provincial ou estadual e federal, né? E em países pequenos, é claro que essa configuração é diferente, às vezes só tem um único governo, né? Uma única união. Mas o que a gente não tem é essa estrutura a nível transnacional, tá? O mais próximo que a gente encontra disso hoje é a União Europeia, que tem um parlamento, tem um banco central, tem uma moeda, né? Enfim. Mas nós não temos isso a nível global, né? Então, por isso que sempre se pensaram organismos internacionais. Inicialmente nós tivemos lá a Liga das Nações, né? Naquele contexto ali pós-Primeira Guerra, justamente para tentar evitar ali outros conflitos, para ser um órgão onde as nações dialogam, né? Ser uma espécie, não de governo mundial, né? Mas uma espécie de instituição internacional ali, né? Para diálogo. Só que a gente sabe muito bem, a história nos mostra que a Liga das Nações ela faliu, né? Ela falhou, ela não cumpriu o seu papel e acabou gerando aí a Segunda Guerra Mundial, né? Ela não conseguiu impedir o expansionismo japonês, alemão e italiano, né? Então a gente teve ali a Segunda Guerra Mundial e no pós-Segunda Guerra a gente vai ter a formação aí das Nações Unidas, tá? Então uma segunda tentativa aí de construir algum órgão de governança global, onde a gente vai ter os 5 países que compõem ali o Conselho de Segurança da ONU, que são os países que venceram a Segunda Guerra, que é o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, a Rússia e a China, tá? A China foi incluída ali posteriormente, então a gente tem esses 5 países aí que todos eles têm armas nucleares, né? Alguns mais, outros menos, e eles também têm o poder de veto nas resoluções ali do Conselho de Segurança, tá? E outros países participam também de forma rotativa, tá? Mas a ONU ela não é um governo mundial, ela não tem o poder de se sobrepor aos estados nacionais, tá? Mas existe essa ideia, tá? Justamente a construção ali, por exemplo, da União Europeia é justamente essa, que os estados eles abrem mão de parte da sua soberania, né, para se sujeitar a uma entidade supranacional, que no caso ali é a União Europeia, que acaba se comportando como um país, né? E quem vai problematizar muito essa questão aqui é o Mangabeira Unger, né, nesse livro Governar o Mundo sem um Governo Mundial. Tá, eu confesso que eu não conhecia ele, eu conheci os escritos dele esse ano, né? Gostei bastante, inclusive até tenho quero ver se me aprofundo mais na leitura dele, né? Mas esse livro aqui bem curtinho, ele trata dessa questão, né? Da diferença entre globalismo e governança global, né? Então ele coloca aqui como duas coisas diferentes, tá? E é bom a gente ter um autor acadêmico mesmo como referência para isso, porque a gente ouve falar muita bobagem pela internet, tá? E até mesmo por autoridades públicas. Por exemplo, a gente tinha o nosso antigo ministro das Relações Exteriores, né? O Ernesto Araújo, né? Que foi ministro lá no governo Bolsonaro, em que ele definia o globalismo como uma configuração atual do marxismo. Ele misturava globalismo com marxismo, né, dizendo que a globalização econômica, né, que ela começa ali no sistema capitalista, nas grandes navegações, né, nós temos o capitalismo cada vez mais global, a parte econômica dessa globalização passa a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essa aí é a definição dele, né, definida aqui
comentada numa matéria da BBC. Então essa visão do ex-ministro das Relações Exteriores ela é bastante equivocada se a gente comparar com a visão ali do Mangabeira Unger, né, do que consta ali na teoria, de que o globalismo ela é uma ideia de governo global, né, uma espécie de força, entidade supranacional que os estados eles abdicam da sua soberania, tá? Isso não tem necessariamente ligação com o marxismo, tá? Vamos colocar um exemplo. Ali na Guerra Fria, por exemplo, né, quando começou a Guerra Fria, nós tínhamos uma polarização de mundo entre o sistema capitalista e o sistema socialista. Tá? Então nós tínhamos dois blocos e tínhamos lá o movimento dos países não alinhados, né, que não queriam se alinhar automaticamente nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Tá? Então nós tínhamos aí essa divisão de mundo, né, o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. E aí nós tínhamos a disputa por dois projetos de planeta, né? Dois projetos de globalização. Né? Por um lado, nós tínhamos o bloco liderado pelos Estados Unidos, que queria a globalização capitalista, um mundo globalizado, conectado com as instituições internacionais fortes, mas numa perspectiva capitalista, né? Dentro do sistema capitalista. Enquanto a União Soviética, ali nós tínhamos... A própria União Soviética já configurava como uma entidade aí supranacional que se comportava como um país propriamente, né? Então todos os países que compunham a União Soviética, como Rússia, Ucrânia, Belarus, os países do Báltico, enfim, várias daquelas nações ali, elas formavam na prática um país só, que era a União Soviética. Então a ideia era de globalizar, de criar uma internacional socialista, né? Então a ideia de globalismo, né, de eliminar as fronteiras nacionais, ou pelo menos simbolicamente, né, tirar o seu poder político, isso aí não é uma ideia original do marxismo ou de um socialismo internacionalista, né? Isso também está presente no próprio capitalismo neoliberal, que é a ideia de internacionalização do capital. Você abre os mercados livremente, né? Elimina as taxas, tarifas, qualquer entrave ao comércio e à circulação de pessoas, tá? O que na prática a gente vê na União Europeia. Na União Europeia a gente tem o espaço Schengen, né, que tem a livre circulação de pessoas, eles usam a mesma moeda, a moeda como um euro, né, embora nem todos os países da União Europeia façam parte da zona do euro, né, mas a ideia original seria essa. Então ali a União Europeia é o exemplo de globalização capitalista, tá? Então associar o globalismo, essa ideia de um governo global, né, com o marxismo é errôneo, porque dentro da ideia liberal do capitalismo, a gente vai ter essa ideia também de globalismo, né, pró-globalização. E cabe notar também que globalismo ele não é sinônimo de globalização, né, porque globalização é basicamente esse processo de conexão entre os países que a gente tem, seja a nível cultural, informacional, econômico, né, e isso independe de ter uma instituição que governe elas, tá? Então nós podemos muito bem ter um mundo globalizado, mas que respeita a soberania dos estados, né? Que os estados eles têm o seu poder de decisão local. E uma coisa importante da gente notar é que a dissolução da União Soviética ela se deu justamente por uma questão nacional, né? Os vários povos ali almejavam maior autonomia administrativa, política, né? Econômica. E na União Europeia também. Tá? Na União Europeia a gente tem vários países, ali a gente teve o Brexit, poucos anos atrás agora, que o Reino Unido saiu da União Europeia, e temos vários partidos e políticos, lideranças lá, que são abertamente críticos da União Europeia, defendem, se não defendem a saída total do bloco, né, do seu país do bloco, ele pelo menos defende alguma flexibilização ali, ó, vamos botar um pé no freio nessa governança regional, vamos fortalecer a instância decisória do país, respeitar a legislação nacional, né, a moeda nacional. Então, enfim, a gente vai ter os chamados eurocéticos, né? E é claro que a gente associa isso à extrema-direita porque boa parte desses políticos eles são de direita propriamente, eles invocam a valorização das tradições, né, do conservadorismo, da valorização da história nacional, da soberania nacional, né? Então todo aquele discurso chauvinista, que geralmente vem acompanhado também de uma crítica aos imigrantes, né? Vamos acabar com a imigração, expulsar os imigrantes, né? Mas nós também temos movimentos de esquerda que eles também são antiglobalistas, né? Vamos ter aquela esquerda, na Grécia, por exemplo, o Partido Comunista é a favor da saída da União Europeia também, né? Que a Grécia ela desce o calote lá na dívida da zona do euro ali, né? Saísse da zona do euro e da União Europeia. Então existem partidos comunistas da esquerda mais radical
que também são antiglobalistas, tá? Não é a característica de ser antiglobalista, de defender a soberania nacional, não é um monopólio apenas de partidos mais radicais conservadores, né? E isso que dá um bug na cabeça da galera, porque depois da queda do Muro de Berlim, essa nova polarização mundial que a gente vai ter hoje não vai ser mais em defesa de um projeto capitalista ou de um projeto socialista. A gente vai ter uma polarização ou de um projeto globalista ou de um projeto nacionalista, tá? Então a gente vai ter forças políticas nacionalistas, tanto de esquerda quanto de direita, assim como nós vamos ter forças internacionalistas, né, ou globalistas, tanto de esquerda quanto de direita, tá? Então aquilo que a gente chama de direita moderada, direita liberal, direita democrática, entre aspas, né? A imprensa usa muito essa expressão, né? Ou a esquerda democrática, esquerda liberal, centro-esquerda, esquerda progressista, né? A lib-left, esquerda liberal, seja como for, tá? Todo esse campo aí que engloba da centro-direita à centro-esquerda, né? É o campo que defende uma globalização, né? Ou um fortalecimento aí do chamado globalismo. Tá? Então na centro-direita nós vamos ter um pessoal que é mais pró-capitalismo, né? Que vai advogar isso dentro dos moldes de uma economia aberta, né? Das instituições atualmente constituídas, como a ONU, o FMI, o Banco Mundial e várias outras instituições internacionais, né? A gente consegue usar um exemplo claro, né? O George W. Bush para o Trump, os dois eram republicanos, os dois de direita, só que qual é a diferença entre ambos? É que o Trump ele tem uma visão mais nacionalista, mais fechada, mais crítico desse globalismo, enquanto o Bush, né, ele atuava nessa linha não, de fortalecer as relações internacionais, né, fortalecer a OTAN, a Aliança Ocidental, né? Então ele tinha essa visão mais globalista. A mesma coisa também se a gente comparar os políticos de esquerda, né, que eles são globalistas também, eles defendem reformas do capitalismo, o welfare state, né, o estado de bem-estar social, as legislações trabalhistas, né, defendem aquela parte social, também se envolvem muito nessa questão que chamam de woke, né, da pauta dos costumes aí, né, de defesa das minorias e das liberdades individuais, né, do identitarismo. Então eles também têm essa visão globalista, que é o caso da centro-esquerda geral que a gente tem aqui, né? Por exemplo, representada pelo presidente Lula aqui na América Latina, né? Boa parte desses, o Gabriel Boric ali no Chile, né? Então boa parte das lideranças de esquerda que a gente tem hoje, elas são desse campo da centro-esquerda, né? Da esquerda mais progressista, mais liberal, mais globalista, tá? Então a gente tem essa visão também, né? Tanto que o Lula ele reforça muito aí a defesa das instituições, do institucionalismo, né, da Constituição e do ordenamento internacional, né? E aí a gente vai ter, por outro lado, alguns políticos que também são mais à esquerda, mas vão ser antiglobalistas, né, diferente aí do Lula, que é o caso do Nicolás Maduro. Vamos botar aí um exemplo mais clássico, né, que ele se opõe aí a toda essa política internacional de sanções, né, questiona aí os organismos internacionais, né, e o domínio justamente dos países do norte global que se dá através desses organismos, né? Então o globalismo ele é um mecanismo aí de poder de alguns países que são os que hoje compõem o norte global, tá? Então a gente tem essa diferença. É bom a gente saber diferenciar então, tá? Que existe tanto uma esquerda e direita globalista como uma esquerda e direita não globalista, tá? Geralmente a não globalistas são conservadores e comunistas radicais, e as globalistas são os liberais e os progressistas, social-democratas e afins, né? Tá? Então é bom a gente ter essa diferenciação, tá? E aí o que o Mangabeira Unger ele propõe aqui nesse livro, né? É que os estados eles passam, ele não descarta a necessidade de governança global, porque de fato nós temos vários assuntos que nós só podemos resolver, várias questões globais que a gente só pode resolver em conjunto. Não tem como resolver com um país isolado, né? Nenhum país é uma ilha. Nós precisamos do comércio internacional, nós precisamos discutir, por exemplo, impactos ambientais, né? Uma coisa que afeta o mundo todo, não vai afetar só o país que está poluindo. Ele fala então que todas essas questões, essas necessidades aí que são comuns, globais, elas podem ser constituídas, ser resolvidas a partir de organismos que são multilaterais, que são uma iniciativa dos próprios países, né? Uma associação livre, né? Sem deixar de levar em conta os interesses nacionais. Então a gente tem o interesse nacional dos países respeitados. Por exemplo, se a gente precisa fazer uma transição energética para eliminar
o aquecimento global, por exemplo, aí para baixar aí a emissão de gases de efeito estufa. Então nós precisamos de uma estratégia que não coloque em risco aí os países que dependem da exploração do petróleo, por exemplo, né? Então como é que a gente vai compensar isso, né? Tem todas as questões, isso é só um exemplo genérico, né? Mas tem várias questões globais que precisam dialogar com as questões nacionais, né? Para não haver aí um desrespeito à soberania, aos interesses dos povos, né? Ou que alguns sejam prejudicados em detrimento de outros, né? Então, é governar o mundo sem governo global, né? Sem precisar existir uma entidade supranacional em que os países eles se submetem ou alienam a sua soberania, beleza? Então, que a gente possa fazer essa diferenciação, né, do que é o globalismo de fato para essas teorias conspiratórias, né, que existem aí, e também entendendo que ele está presente, ele é um elemento que está presente em vários campos políticos, né, tanto da direita quanto da esquerda, né, assim como o nacionalismo e o antiglobalismo, ok? Então, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, deixem aí nos comentários, afinal, vocês são mais a favor do globalismo ou contra? São mais nacionalistas, né? Coloca aí nos comentários aí, quero saber a opinião de vocês, beleza? Então, eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo, valeu!